Há tempos não vimos cenas como essas. 2020, talvez o pior ano da vida de muitos. Tudo está parado no tempo. Trabalhos, trânsito, pessoas, escola. Escola. Isso não deveria ser um grande problema. As crianças estão seguras em casa. Afinal, a educação não é mais importante que a vida, é? Apesar de a vida ser totalmente baseada nas relações, a escola não só é importante para o aprendizado, mas principalmente para a convivência. É onde aprendemos a nos relacionar e a viver em sociedade. Viver. E como aprender a viver sem nos relacionar? Então, afinal, a educação não é mais importante que a vida, é? Os pais participando da vida escolar dos filhos nos momentos mais pontuais que a escola promovia, né? Não se tinha muita noção, os pais tinham aquilo que os filhos representavam, levavam para casa. E hoje em dia a escola está dentro de casa, né? A aula está acontecendo no quarto ao lado, enquanto o pai, a mãe está em home office, o aluno, a criança está tendo aula. Então, nós nos deparamos com pais mais perceptivos, observadores, com possibilidade de intervir mais naquilo que a escola está proporcionando, está possibilitando. Em contrapartida, nós temos, né, uma escola que teve que se revestir de uma nova roupagem para poder atuar, né, de março do ano passado para cá, que praticamente começou essa questão do isolamento social. Nós entramos da noite para o dia com técnicas novas e abordagens novas de aula, principalmente com técnica do ensino remoto, né? Onde o professor abre a câmera e proporciona aquela aula, que o aluno de janelinha fechada, pouco participa e a coisa parece que não se desenvolve tanto, né? Então, os pais estão tendo a possibilidade de observar mais o trabalho da escola e, com isso, também de fazer mais intervenções. É preciso, de repente, que os pais compreendam também o lado da escola com todas as dificuldades que também nós, profissionais da educação, estamos passando. Mas a participação dos pais hoje é bem maior. Eu pelo menos, sinto assim, bem maior do que antes. Após o dia 26 de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no Brasil, ninguém esperava uma mudança tão significativa em nossas vidas. Essa mudança, obviamente, afetou a educação. Escolas, faculdades e universidades tiveram que adotar um novo método de ensino para seus estudantes. Desde então, foi contabilizado milhões de casos e centenas de milhares de mortos, se tornando assim uma das piores épocas já vividas pela humanidade. Porque a educação remota, ela vai desde aquela educação por correspondência até a educação síncrona de câmeras e etc. e tal. Nós temos uma distância abissal entre os modelos. Talvez esteja aí um dos grandes problemas da educação durante a pandemia e que pode ser um problema da educação pós-pandemia. Porque não houve um gerenciamento do processo da educação em tempos de pandemia. Cada rede, e quando nós entramos na rede particular, a pluralidade ainda é maior, porque as escolas têm independência. Então, nós temos no Brasil a rede federal, nós temos no Brasil 27 redes estaduais, né, mais a rede do Distrito Federal. Nós temos as redes municipais todas, e nós temos as escolas particulares, muitas delas na sua individualidade, porque há escolas particulares que não estão vinculadas a nenhuma rede de ensino.
uma pandemia, com meios diferenciados de trabalho e com as mesmas cobranças. Quem é professor vai entender exatamente o que eu estou falando, né? Então, eu tenho alunos que não entram para assistir a aula, eu tenho alunos que não fazem atividade e, no entanto, eu continuo avaliando da mesma forma, eu continuo passando tudo da mesma forma como era no presencial, sem uma mudança na estrutura. Isso tudo precisa ser pensado ontem, né? O professor está com uma sobrecarga de trabalho em virtude dessa mudança, né? E precisa ser pensado pelos gestores em como acompanhar esse processo. Não digo apenas o professor, eu acho que a escola como um todo, ela está correndo atrás de um padrão, de normas, de serviços que eram impostos e que continuam da mesma maneira. O aluno está sendo avaliado como em 2019, porém, ele está com uma atuação como em 2019, ele tem recebido as informações no mesmo nível, está sendo possível que ele trabalhe as suas capacidades cognitivas da mesma forma? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma pesquisa aponta que 25%, ou 1 em cada 4 pessoas, não tem acesso à internet no Brasil. Isso significa que temos ao menos 46 milhões de pessoas, o que dificulta demais o acesso ao conhecimento. Eu queria trazer aqui 2 ideias que eu li hoje à tarde. Uma delas é do Anísio Teixeira. O sistema escolar reflete de forma acentuada a estrutura da sociedade. Nós não podemos esquecer isso. Reabrir uma escola não é a mesma coisa de reabrir uma loja que ficou fechada e voltar a vender o produto que vendia ali. Não é assim. Não é assim. E outra ideia, a doença é também um fenômeno social. Pós-pandemia não será concretizado simplesmente quando sair da UTI o último brasileiro internado por causa de Covid-19. Porque nós ainda estaremos chorando os mortos, catando os cacos, vivendo luto, a pandemia ainda estará nos rondando. Então, a educação do pós-pandemia, se a gente for pensar um pós mesmo, é a educação de 2030. Porque aí a pandemia estará num passado longínquo não, mas já um tanto quanto afastado. Mas o que pensar dessa educação que sofre não as consequências biológicas, patológicas da doença, mas as consequências sociais dessa enfermidade? É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos pensar. São mais de 500 mil pessoas. Hoje eu fui à celebração do 7º dia de uma pessoa que conviveu demais comigo no início da minha carreira profissional. Isso impacta na minha vida. Eu não posso simplesmente passar a mão no giz e amanhã voltar para a sala de aula. Que a gente não cometa esse erro. Que a gente não seja atropelado no retorno, como a gente foi atropelado pela vinda da pandemia.